Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Olha, eu tenho quase certeza que todos vocês conhecem esse temperinho aqui, ó, o açafrão, certo? Muito utilizado na culinária para dar sabor, para dar cor aos alimentos. Por exemplo, aqui em Goiás é muito utilizado na culinária, né? Bem como em outras partes do país e do mundo. Mas vocês sabiam que este açafrão aqui, ó, ele tem propriedades medicinais importantes e que podem ajudar na saúde e bem-estar do nosso amigo de quatro patas? É sobre isso que eu vou comentar aqui agora no nosso canal. Então já aproveita, curte e se inscreve no canal que nós vamos conversar hoje sobre açafrão. O nome científico do açafrão é cúrcuma longa. É uma planta originária da África, utilizada há cerca de 6.000 anos pela medicina ayurvédica, né, medicina indiana, e bem adaptada às condições brasileiras. Inclusive aqui em Goiás existe a cidade de Mara Rosa, que fica uns 300 quilômetros de Goiânia mais ou menos, que é a capital nacional do açafrão. Lá existe a Cooper Açafrão, uma cooperativa de pequenos produtores, e de lá eles produzem uma quantidade grande de açafrão, um trabalho que foi feito com o pessoal da Embrapa, com o pessoal do governo, para estimular os pequenos produtores. Então é uma cooperativa forte, sólida. No meu trabalho de doutorado e de pós-doutorado, eu utilizei o açafrão e eu comprei de Mara Rosa. Mas então, vamos falar desse açafrão. O açafrão, o que a gente utiliza do açafrão, como toda planta medicinal, é uma das partes da planta onde há uma maior concentração dos compostos ativos. No caso do açafrão, nós utilizamos, né, normalmente nós compramos ele já assim, mas isso aqui é o rizoma, que é um caule subterrâneo que foi depois raladinho para ser utilizado dessa forma. Tá? Então, é no rizoma que tem os compostos ativos. E dentre esses compostos ativos, um dos mais estudados, os curcuminoides. E qual o efeito desses curcuminoides? Atividades importantíssimas. Anti-inflamatória. Tá? Eu tenho uma formulação fitoterápica que eu faço para alguns cães com alterações articulares, musculares, onde o açafrão está incluído, né, nessa formulação fitoterápica. Anti-inflamatório, então ele tem uma atividade importante, tá? Semelhante, tem estudos semelhantes muitas vezes aos anti-inflamatórios sintéticos que a gente compra nas farmácias. Atividade antimicrobiana, então combate alguns tipos de bactérias, isso é uma atividade importante também. Atividade sobre o fígado, então atividade que a gente chama hepatoprotetora, auxilia a atividade do fígado protegendo os hepatócitos. E uma atividade, essa é mais recente um pouquinho, né, que foi descoberta, neuroprotetor e antioxidante. Então, ele tem uma atividade protegendo os neurônios de envelhecimento e de danos. Tá? Então, olha que interessante, anti-inflamatória, antimicrobiana, hepatoprotetora e neuroprotetora. Então já viu que essa plantinha realmente é muito poderosa, né? Muito poderosa. Mas também existe uma forma de utilização. Primeiramente, em cadelas gestantes não deve ser usado de forma nenhuma. Inclusive, pouca coisa pode ser usada para cadela gestante, né? Porque sempre existe o risco de alguma alteração no feto ou dessa passagem transplacentária. Então, nada feito. E outra coisa também que não é todo mundo que sabe. Esse açafrão aqui, ó, ele deve ser utilizado como? Normalmente a gente não utiliza o açafrão puro, a não ser o mel com açafrão, que também não é muito legal. Por quê? Porque para que o açafrão ele tenha esses compostos ativos mais disponíveis para serem absorvidos pelo organismo, precisa de um calorzinho, e também tem uns compostos aqui que não é muito bom para a saúde. Então, sempre utilizar o açafrão, de que forma? Depois que você passar pelo fogo. Na minha pesquisa, inclusive nem foi de doutorado, foi de pós-doutorado que eu fiz, nós pegamos o açafrão, recebemos o açafrão, ralamos o açafrão no ralo mesmo, lá na UFG, e depois colocamos ele no forno para dar esse aquecimento, esse calorzinho, e depois utilizamos para a nossa pesquisa, tá?
Então, lembrando sempre, isso é importante, não para cadernos gestantes não, e sempre levar ao fogo. E como é que eu vou utilizar para os nossos amigos de quatro patas e quando? E aí eu vou falar de uma experiência minha, que eu utilizo em minha casa mesmo. Né? Eu tenho 2 amigos peludos, o Porta Chanel, e como que eu utilizo? Eu acho importante consumir açafrão. Então eu consumo açafrão todos os dias. Em sopa, em caldos, eu vou dando um jeito de botar esse açafrão aí, tá? E para os meus amigos quatro patas também. O que eu faço? Eu pego ou uma carne moída, ou um frango, meu peito de frango que eu utilizo, ou eu cozinho peito de frango sem sal, ok? Depois eu desfio, ou eu compro a carne moída também, sem sal, e faço, né, a carne moída específica para eles. E eu coloco, gente, ó, uma pitadinha assim, ó, vamos colocar, vamos fazer uma medidinha aqui legal. Então, ó, eu não tenho colher de café, é esse pedacinho assim, é bem pouquinho, para mais ou menos uma colherzinha ou de carne moída ou de frango. E aí eu faço um refogadozinho, esquento para eles, inclusive já dei agora à tarde, e os dou junto da ração. É uma forma deles consumirem o açafrão, é uma forma também gostosa, porque fica a ração mais umidazinha, com caldinho de carne sem sal. Não esqueçam, sem sal. Tá? E os meus cachorros consomem há anos. O que eu vejo de benefício? Eu vejo o pelo muito bonito, tá? E uma coisa até que me surpreendeu, embora eu ainda não tenha, eu sou da pesquisa, gente, mas eu não tenho ainda dados, mas o que eu observei, eles consomem açafrão aqui em casa junto com a cenoura. Eu dou cenoura, quer dizer, desculpa, açafrão com carninha, mas o meu petisco na minha casa é cenoura. E o que eu observo? O tártaro dos dentes deles quase não tem tártaro. E um tem 9 e outro tem 8 anos, tá? O açafrão pode estar prevenindo tártaro? Será que é a cenoura? Será que são os dois? Experiência, gente. Estamos passando aí, estamos conversando aí sobre a história, ok? Então, o açafrão, essas atividades fantásticas, anti-inflamatória, de novo, antimicrobiana, hepatoprotetora, neuroprotetora e administrado de uma forma muito simples, numa carninha para o nosso amigo de quatro patas, tá? É uma coisa gostosa, agradável, saudável, né? E porque também tem uma atividade que eu deixei por último, né, da história, que é a atividade imunoestimulante, tá? Imunoestimulante. E é por essa atividade que eu uso aqui em casa, essa questão da imunoestimulante. Então, aumenta a imunidade. E quando a gente lembra que se o animal está com uma boa imunidade, ele vai ter uma boa saúde e ele adoece menos. Então, é esse também uma das principais atividades que eu deixei por último, né? Tá? É por essa razão que eu uso em minha casa todos os dias, religiosamente, sei lá, desde sempre. Tá? Esse meu cachorrinho que nasceu aqui em casa com 8 anos, deve ter 8 anos que não consome açafrão todos os dias. Então fica a sugestão para vocês. É uma forma natural, simples, de administrar uma planta medicinal com poderes maravilhosos para o nosso amigo de quatro patas, que vai impactar de uma forma muito positiva na saúde, de uma forma natural. Porque é interessante a gente trabalhar também com a questão de prevenção, né? A questão da prevenção é sempre importante. Então, se você gostou deste conteúdo, se você achou interessante, 2 coisas a se fazerem. Então, se inscreve no canal, né, ativa o sininho e divulga para outras pessoas que você acha que possam se interessar por essa forma mais natural de cuidar do nosso amigo de quatro patas, certo? Eu sou a doutora Leila Leal e vou ter o máximo prazer de conversar com vocês, de trocar figurinha. Mande os comentários, suas questões, suas dúvidas. Experimenta fazer em casa e ver o que acontece, certo? E também eu faço atendimentos online dentro dessa medicina veterinária integrativa, visando esse cuidado mais natural, trazendo o que a natureza tem, o que as plantas medicinais têm, junto com a homeopatia, com a antroposofia, com o floral de Bach, para nós cuidarmos, assim, de uma forma mais integral da saúde e bem-estar dos nossos amigos de quatro patas. Gratidão por vocês estarem comigo aqui no meu canal, por estarmos juntos nesse espaço, né, que é nosso, ok? E fiquemos todos com Deus. Namastê.